Você já entrou em um lugar onde tudo parecia normal, mas algo no ar te dizia para sair correndo? Hoje vou te contar sobre um parque de diversões onde a diversão esconde segredos sombrios. E quem entra, nem sempre sai. Aperte o cinto, porque o passeio vai começar. E ele pode ser o último. Era para ser só mais uma noite tranquila no parque de diversões. Depois de uma semana estressante no trabalho, achei que seria bom sair um pouco, respirar ar fresco, me distrair, andar nas atrações, comer um algodão doce, coisas simples. Mas assim que entrei no parque, senti algo estranho. As luzes piscavam mais do que o normal e o ar tinha um cheiro metálico. Talvez fosse paranoia, mas eu juro que algumas pessoas não pareciam reais. Elas simplesmente me encaravam, imóveis. Tentei ignorar. Afinal, era só um parque, certo? Cheguei na fila da montanha-russa. Era minha atração favorita desde criança. Mas, enquanto esperava, percebi que a fila estava vazia. Ninguém atrás de mim, ninguém à minha frente. Só o carrinho vazio vindo em minha direção, as travas subindo sozinhas. Uma mulher apareceu, provavelmente a atendente. Seus olhos eram estranhos, opacos, como se não tivessem vida. Última volta da noite? Aproveite, disse ela, sem emoção alguma. Entrei no carrinho tentando não pensar demais. É só uma montanha-russa, pensei. Relaxa. Mas conforme o carrinho subia, algo parecia errado. O parque estava deserto. As luzes, que antes piscavam, estavam agora completamente apagadas, e o céu parecia mais escuro do que nunca. No topo da subida, o carrinho parou. Silêncio absoluto. Ei, isso faz parte da atração? Gritei, mas ninguém respondeu. Foi quando ouvi um som metálico vindo de algum lugar na escuridão. E então o carrinho despencou. A descida não era como eu lembrava. As luzes ao redor da pista piscavam freneticamente e sombras estranhas surgiam dos lados. Elas sussurravam, mas eu não conseguia entender as palavras. Eram vozes, muitas vozes. Eu gritava, mas o som parecia ser engolido por aquele vazio. As sombras se aproximavam cada vez mais, mãos esqueléticas tentando me alcançar. Tentei soltar as travas, mas elas não cederam. Eu estava preso. O carrinho entrou em um loop e então outro e outro. Era como se nunca acabasse. O tempo parecia distorcido. Por um momento, vi meu próprio rosto, como se estivesse olhando para mim mesmo gritando. Era um ciclo, um loop infinito. De repente, tudo parou. Silêncio. Quando olhei ao redor, estava de volta à estação. Mas algo estava errado. O parque estava vazio, completamente abandonado. Teias de aranha cobriam os brinquedos. O chão estava cheio de folhas secas e um letreiro enferrujado dizia: fechado desde 1985. Meu coração disparou. Isso não pode ser real. Eu estava aqui agora há pouco, pensei. Então ouvi passos atrás de mim. Lentamente me virei. Havia alguém ali. Não algo. Um vulto parado na escuridão. Quer outra volta? Sussurrou, com uma voz arrastada e macabra. E antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, não estava mais no parque. Ao meu redor, tudo era vazio e escuro, como se eu estivesse no meio de um abismo infinito. Não havia chão, paredes, nada. Só o som do meu coração batendo tão alto que parecia ecoar naquele espaço inexistente. Onde eu estou? Pensei, mas não havia ninguém para responder. De repente, uma luz fraca surgiu à minha frente, revelando o vulto de antes. Agora, eu conseguia ver melhor. Era alto, desproporcional, como se seus membros tivessem sido esticados de maneira antinatural. Seu rosto era um vazio absoluto, sem olhos, sem boca. Mas ainda assim, eu sabia que estava sorrindo. A diversão nunca acaba, disse a voz, ecoando de todos os lados. Eu tentei correr, mas para onde? Não havia direção, apenas o vazio. Meus pés se moviam,
mas parecia que eu estava parado no mesmo lugar. Então, uma gargalhada grotesca ecoou e o chão sob mim desapareceu. Eu estava caindo, caindo sem parar. O ar cortava meu rosto e eu gritava, mas ninguém podia ouvir. Quando finalmente parei, não senti o impacto. Apenas o silêncio de novo. Estava de volta à montanha-russa. As travas se fecharam contra meu corpo antes que eu pudesse me mexer. Ao meu lado, os assentos estavam ocupados, mas não por pessoas. Eram sombras com formas humanas, imóveis, me observando. Bem-vindo ao verdadeiro passeio, disse a voz, agora clara e tão próxima que parecia estar dentro da minha cabeça. O carrinho começou a se mover. Desta vez, a pista era diferente. Ao invés de curvas e loops, havia cenários. Cenários horríveis, como pedaços de pesadelos fragmentados. Vi minha própria casa, mas as janelas estavam quebradas. E no lugar da minha família, sombras distorcidas. Isso não é real. Isso não é real. Tentei me convencer, mas era impossível. As sombras sussurravam meu nome, enquanto a montanha-russa acelerava. Então, o carrinho parou abruptamente. Estava na estação de novo, mas algo tinha mudado. Eu não era mais eu. Quando olhei para minhas mãos, elas estavam pálidas, quase translúcidas. Minha respiração era fraca, como se estivesse presa em outro corpo. Um espelho surgiu diante de mim, do nada. Eu vi meu reflexo. Mas não era meu rosto, era o vulto. E antes que eu pudesse gritar, a voz ecoou uma última vez. Agora é a sua vez de conduzir o passeio. Tudo ficou escuro novamente, e o som da montanha-russa reiniciando encheu o ar. A diversão nunca acaba. Nunca. Quando recobrei a consciência, não estava mais no carrinho. Eu estava em pé, na estação, mas tudo parecia diferente. O lugar tinha uma energia densa, sufocante. As luzes eram vermelhas, pulsando como se o próprio parque estivesse vivo. Eu olhei para baixo e percebi que minhas mãos não eram mais translúcidas. Agora eram mãos normais, mas cobertas de cicatrizes que eu não reconhecia. À minha frente, o carrinho da montanha-russa aguardava, mas desta vez ele estava cheio. Não com sombras ou vultos, mas com pessoas. Pessoas reais, com rostos que eu podia reconhecer. Amigos, familiares, estranhos que já haviam cruzado meu caminho em algum momento. Eles estavam pálidos, olhos arregalados, travados em um terror absoluto. Tentei me aproximar para ajudá-los, mas meus pés estavam presos ao chão. Uma corrente invisível me mantinha parado, impotente, enquanto os gritos deles ecoavam. "O que está acontecendo?" gritei, mas a única resposta foi uma gargalhada alta e estridente que parecia vir de todos os cantos do parque. De repente, a voz familiar, aquela voz arrastada e macabra, soou novamente. "É a sua vez de conduzir. Faça o passeio começar." Senti uma força me puxar para a lateral da estação. Havia um painel de controle, antigo, cheio de botões e alavancas que pareciam vibrar sob meus dedos. Meu corpo se movia sozinho, como se eu não tivesse mais controle. Minha mão tremia enquanto segurava a alavanca principal, mas não consegui resistir. Com um puxão, a montanha-russa começou a se mover. Os gritos dentro dos vagões ficaram ainda mais altos. Não eram gritos de diversão, mas de puro desespero. E enquanto o carrinho acelerava, a pista mudava novamente. Não era mais uma estrutura metálica normal, mas uma trilha feita de ossos, sangue e sombras pulsantes. Eu queria parar, queria arrancar minha mão do painel, mas era impossível. Algo mais forte me controlava. Cada curva que eu guiava, cada descida vertiginosa, parecia alimentar o parque, como se ele se nutrisse do medo. De repente, uma das vítimas no carrinho me olhou diretamente nos olhos. Era minha mãe. Seu rosto estava distorcido pelo pavor, mas ainda assim ela tentou falar. "Por que você está fazendo isso?" Eu queria responder. Queria gritar que não era minha culpa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa,
O carrinho desapareceu na escuridão da pista. O som dos gritos dela foi engolido pelo vazio. O painel começou a emitir um som ensurdecedor, como se estivesse prestes a explodir. As luzes do parque piscaram freneticamente e a voz retornou, agora mais perto do que nunca. Você faz parte disso agora. Não há saída. De repente, senti meu corpo sendo puxado para trás. O chão cedeu novamente e eu estava caindo. Não sabia para onde, nem por quanto tempo. Apenas caía, e a voz ria, se misturando aos meus próprios gritos. Quando abri os olhos, estava no carrinho novamente. Mas desta vez, eu era o único passageiro. As travas se fecharam, e a voz sussurrou em meu ouvido. Vamos começar de novo. A diversão nunca acaba. Nunca. Será que eu fui vítima de uma alucinação? Ou será que o parque realmente existe em alguma dimensão onde os nossos maiores medos se tornam realidade? Por que fui escolhido? E acima de tudo, será que algum dia conseguirei escapar desse pesadelo? Agora, eu passo as perguntas para você. Você já teve uma experiência estranha ou assustadora como essa? Acredita que lugares podem guardar energias ou forças inexplicáveis? Deixe seu comentário abaixo, quero saber a sua opinião. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com quem também adora histórias de arrepiar. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando nossas histórias cheias de mistério e terror. Nos vemos no próximo vídeo.